Pôr do sol, Cairo, Egito, 2016. Pensa numa cidade com trânsito caótico, muita poluição, barulho e poeira. Isso não parece uma cidade muito boa para se visitar, né? Mas essa cidade é uma das mais incríveis do mundo. É a antiga e histórica Cairo. Cairo é a capital do Egito, a maior cidade do mundo árabe e da África. A cidade conta com quase 8 milhões de habitantes e na sua região metropolitana inclui uma população de quase 24 milhões de pessoas, fazendo Cairo a 13ª metrópole mais povoada do mundo. Cairo é o centro político, econômico e cultural do Egito. É sede do governo, do parlamento, de todos os organismos estatais e religiosos centrais. É um museu a céu aberto, composto por uma mistura de antigo e moderno, que convive em bairros, ruas, ruelas, becos. A sua principal atração turística fica a apenas alguns quilômetros do centro. Obviamente eu estou falando das grandes pirâmides de Gizé, Quéops, Khafre e Mykonos, e claro, da grande esfinge. Você pode até ficar um pouco decepcionado em descobrir que esse imenso conjunto fica tão próximo da área urbana da cidade, mas isso não diminui em nada o fascínio e a imponência dessa maravilha histórica. A maior pirâmide é a do faraó Quéops, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe. A grande esfinge localiza-se junto ao Templo do Vale, possui cabeça humana, do rei Khafre, e o corpo de leão. Tem 70 metros de comprimento e 20 metros de altura. É uma parada essencial para qualquer um que visite o Cairo e, na minha opinião, uma das coisas mais fantásticas que você verá na sua vida. E sempre uma das pirâmides estará aberta para que você possa entrar dentro. É claustrofóbico, é apavorante, mas é impossível de dizer não para mais essa aventura. Um pouco mais distante estão outras importantes pirâmides de Cairo, a de Dashur e a de Saqqara. Conhecê-las é um passeio agradável e bastante educativo. Além das pirâmides, o Cairo tem uma infinidade de coisas para fazer. Tem Zamalek, também conhecida como Gezira Island. É uma ilhazinha que fica no meio de todo o resto da cidade. Lá você encontra muitos restaurantes e é onde inclusive está localizada a Torre do Cairo. Lugar perfeito para se conhecer a pé. A Cave Church também é um passeio muito interessante. Uma igreja cavada na rocha, no meio de uma região conhecida como região do lixo, é uma das obras fantásticas e intrigantes da história do Cairo, com lindas passagens bíblicas esculpidas na rocha. Outro local que merece uma visita é o Parque Al-Azhar. Ele tinha sido uma montanha de lixo acumulada ao longo dos séculos. Foi transformado no primeiro e único parque da cidade. Possui jardins, grama esmeralda, um lago com restaurantes, terraços. É perfeito para os finais de semana, para piqueniques e para fugir um pouco das cores amareladas e cinzas da cidade do Cairo. Agora, uma das melhores atrações da cidade é o Museu do Cairo. São múmias que estão expostas por todos os cantos, estátuas de grandes faraós, como Amenhotep, Ramsés, Akhenaton e, claro, o grande destaque da mostra que são os tesouros do rei menino Tutankhamon. Você consegue passar uma tarde inteira lá dentro. Agora, a minha dica, que é essencial para uma visita, é você pegar um guia, porque infelizmente muitas obras não estão etiquetadas e nem tem espaço reservado. O mais legal do Cairo é que existem várias outras partes turísticas que não são necessariamente o Egito Antigo. Um dos pontos de visita mais interessantes nessa linha é a Citadela de Saladino. É uma das principais obras de arquitetura militar da Idade Média. Fica situado em um trecho que foi cortado artificialmente para fora das montanhas. Fica entre o que hoje é o Novo Cairo e de costas para as colinas rochosas e para o deserto. É lá que fica uma das mesquitas mais lindas e mais importantes do Cairo, a Mesquita de Muhammad Ali. Para as compras, uma parada fundamental é o imenso mercado de Khan el-Khalili. É um dos mais originais mercados orientais. Sua história remonta do século XIV. Possui um grande número de tendas com exposições de artigos de ouro, prata, madeira, marfim, cobre, peles, vestidos, bordados, especiarias e por aí vai. Agora, para quem quer modernidade, na hora de comprar, o Festival City Mall é um shopping lindo e moderno. E também um ótimo programa para apreciar à noite a Fonte Dançante, que é muito bonita, ou um dos restaurantes ao ar livre. O Cairo é o destino ideal para estudar se você gosta de explorar novas culturas, fazer amizade com pessoas interessantes do mundo todo e aproveitar um verão de 12 meses no ano. Aqueles que gostam de cultura têm à sua disposição várias coisas legais para fazer na cidade. Entre elas, a Ópera do Cairo, locais de apresentação de jazz, apresentações de dança moderna. A cidade também tem uma indústria cinematográfica incrível e, portanto, tem um dos festivais de cinema mais interessantes do mundo. Com uma quantidade enorme de cursos e universidades internacionais no Cairo, meu destaque aqui vai para os cursos de Geologia e História da antiga Universidade do Cairo e também o curso de Civilizações do Oriente Médio, por ser uma das únicas cidades do mundo que oferece esse curso. Trabalhar no Cairo é uma ótima opção se você estiver interessado em adquirir experiência de trabalho no Oriente Médio.
Com uma força enorme nacional e regionalmente, a capital egípcia oferece várias oportunidades para quem é expatriado. Claro que desde 2013 a indústria vem sofrendo muito, o comércio vem sofrendo muito, o turismo vem sofrendo muito, mas ainda existem oportunidades de emprego. Agências de corporações multinacionais, empresas petrolíferas e os prestadores de serviço em comunicação particularmente oferecem muitos postos de trabalho. O ensino também é uma opção muito popular, com uma grande variedade de escolas internacionais na cidade, as oportunidades também são múltiplas. Agora vamos lá, dicas rápidas. O centro da cidade é o local mais conveniente para se hospedar. A área é bem servida com sistemas de transporte, bancos, supermercado, casas de câmbio, restaurantes e várias atrações. Mas também tem a possibilidade de você ficar em hotéis que ficam em frente às pirâmides. Isso porque de lá você vai ver um pôr do sol que vai ser um dos mais enigmáticos e lindos da sua vida. Porque o sol se põe atrás das pirâmides de Gizé. Para comer, não deixe de experimentar os pratos como o hamam, kafta, o arroz, que são cozidos com legumes. Não deixe de ir nas docerias, que são excelentes e que tem vários quitutes que você vai gostar. Outra dica bem importante, o Cairo desde 2009 vem enfrentando muitos problemas com atentados, algumas guerras civis internas, manifestações. Eu não vi nenhum problema quando eu estive lá, mas eu falaria para todos vocês, quem for, não deixar de pegar um guia turístico para poder fazer os seus passeios. Eu recomendo o Xerife, ele foi meu guia no Cairo. Ele é excepcional, ele fala português, espanhol e inglês. Além disso, ele tem um vasto conhecimento da história, vai te apresentar cada detalhe da cidade, um preço super acessível, te pega no hotel, te leva de volta no hotel, te leva em todos os pontos da sua preferência e adapta o roteiro a você. O link vai estar aqui embaixo pro Facebook do Xerife, eu super recomendo, um dos melhores guias que eu já peguei na minha vida. Para chegar no Cairo, duas opções são as mais fáceis, claro que avião ou também trem, ele vem de várias partes, inclusive do próprio Egito. E a melhor época para ir visitar o Cairo é entre novembro e abril, que as temperaturas ficam um pouco mais amenas, né, na casa dos 18 graus à noite. Fora desse período, as temperaturas chegam a atingir 36 graus à sombra durante o dia. E aí, gostou das dicas? Quer saber de mais opções de hotel, lugares para comer, o que experimentar? Quer saber, por exemplo, onde fica a magnífica estátua de Ramsés II? E onde fica Mênfis? Pois então, acesse o facebook.com/mundo2go, que a semana inteira tem muito mais dicas além dessas que eu falei aqui com vocês. Para fechar, shukran, que é obrigado em árabe, mas salamá, que é até breve, e salam aleikum, que é que a paz esteja sobre vós. Obrigado mais uma vez para você que assistiu o vídeo, fique ligado que na quinta-feira que vem tem mais, dessa vez falando da minha bela e única Curitiba. Obrigado a todos, obrigado à nossa parceira Top Trip Viagens e até semana que vem. Tchau! Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre. Diga pra mim, irmã. Quem vem de fora vem chegando agora. Moçada, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre.